Olá, então agora nós estamos iniciando o módulo 3, né, do nosso curso, que é um módulo que vai tratar especificamente sobre endereçamento. Mas antes de falar de endereçamento, vamos nos concentrar em mais algumas funções que se valem da lógica e dos critérios condicionais, né? Trabalhamos primeiramente no módulo 1 a parte de aritmética, algumas coisas de formatação básica. No segundo, continuamos também trabalhando formatação, mas nos concentramos na parte de lógica. E aí, por fim, entendemos a formatação condicional. Então, agora que nós vamos falar de endereço, primeiramente, vamos trabalhar mais algumas funções aqui no Excel. Então, para iniciar, primeiramente, vamos criar uma nova planilha. Tá? Criando aqui uma nova planilha. Vou aqui nesse símbolo de mais aqui, dentro de um círculo. Aperto e ele criou aqui, ó, planilha 1. Lembrando, sempre o Excel vai criar planilhas na sequência, né? Ele criou aqui planilha 1, se eu apertar de novo, ó, planilha 2, se eu apertar de novo, planilha 3. Mesmo se eu apagar, ó, vamos excluir aqui. E apagar essa outra aqui também. Botão direito do mouse, excluir. Mesmo se eu excluir, ele continuará na sequência. Olha lá, ó, 4, 5, tá? A questão é, toda vez que nós reiniciarmos o Excel, ele vai reiniciar a contagem do 1, ok? Então, perfeito. Vamos alterar o nome, botão direito, renomear. Vamos colocar aqui, ó, funções, tá? Maravilha. Então, aqui inicialmente vamos colocar alguns valores, tá? Vamos colocar aqui alguns valores, por exemplo, 12, 32, 145, 21, 17, tá? E agora vamos trabalhar a função soma-se, tá bom? Então, ó, vamos fazer uma soma. Então, igual, né? Sempre que nós formos trabalhar no Excel alguma função, o primeiro símbolo que eu utilizo, um símbolo reservado, é o símbolo de igual, para dizer para aquela célula, digo para o Excel, olha Excel, aqui dentro vai ter uma fórmula, um cálculo, uma função ou uma referência para o endereço. Não é um valor. Essa célula não representa um valor, ela representa ou uma fórmula, ou uma referência para o endereço, ou um cálculo explícito, tá? Então a primeira coisa é o símbolo de igual. Nós vamos usar a função soma. Observem, soma. A função soma, ela tem, toda função, como estudamos, tem uma assinatura, que é o seu nome e seus parâmetros. O nome dessa função é soma, ela vai efetuar uma soma. E os parâmetros são n parâmetros. Ó. Quando eu tenho esses três pontinhos aqui, eu tenho n parâmetros, né? Tem uma quantidade grande de parâmetros. Não é limitado. Algumas funções são limitadas, por exemplo, o se, né, que nós estudamos. Tem o teste condicional, se for verdadeiro e se for falso. Só tem três parâmetros. Essa não, pode ter vários parâmetros separados por ponto e vírgula. Mas nós vamos usar não o nosso operador ponto e vírgula, que é de união, nós vamos usar o nosso operador de intervalo. Operador de intervalo. Qual é o intervalo? Eu vou usar o mouse, tá? Eu seleciono e arrasto e solto. Olha lá, o intervalo é de B3 a B7. Então fecho o parênteses e aperto Enter. Ó. A soma, né? A soma, vamos usar aqui ó, uma célula de rótulo, tá? Para melhorar a informação apresentada. Então eu coloco um rótulo, aqui eu tenho um dado e aí eu coloco o rótulo, ela já se torna uma informação mais elaborada. Eu organizo os dados de uma forma que eu tenho uma informação mais elaborada. Aqui eu tenho a soma e agora eu vou fazer o soma.se. Eu vou fazer o soma.se nessa outra célula aqui, tá? Vamos puxar aqui, tá? E vamos limpar essa formatação aqui, né? Quem lembra, ó, venho aqui limpar só o formato. Observe. Ficou interessante, ficou um T de cabeça para baixo aqui, né? E agora eu coloco igual para dizer que eu vou usar uma função, um cálculo, uma referência para o endereço. E aí vou escrever, ó, soma.se. É a função. Olha lá, ó, soma. Ah, desculpe. Soma-se, não tem ponto, tá? Vou excluir o ponto aqui dessa célula aqui.
Bom, soma-se. E aí eu vou colocar, ó, o intervalo. Qual é o intervalo, ó? Veja, esse aqui já tem 3 parâmetros fixos, ó. O primeiro é o intervalo, o segundo é o critério e o terceiro é o intervalo a ser somado. Veja, todos os parâmetros que são opcionais não precisam estar sempre, eles no Excel estão entre colchetes, tá? Então esse no caso está entre colchetes, quer dizer, se o intervalo da soma não for o mesmo intervalo que eu uso para testar o critério, eu coloco esse outro intervalo, que vai ser o intervalo da soma, nesse terceiro parâmetro. O nosso caso vai ser o mesmo intervalo, tá? Então, no nosso caso aqui vai ser o mesmo intervalo. Vamos lá. O critério tem que estar entre aspas, tá? Então, vamos lá, abre aspas. Sinal de menor que 100, tá? E aí apertamos Enter. Olha lá. Deu 82. Vamos confirmar? Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos usar o símbolo de igual para dizer para essa célula que vai ser calculado, né, um valor calculado, utilizando uma referência de endereço. Vamos usar esse endereço aqui, ó, o B8, tá? E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos subtrair o valor acima de 100, ó, que é 145. 145. E apertamos Enter. Olha aí. O valor deu exatamente 82, igual ao outro, provando que o soma-se somou todos os valores, excluindo aqueles menores do que 100, porque todos os valores menores que 100, né? Aqueles que são maiores que 100, eles são excluídos da soma, tá? Vamos ver uma outra função aqui bem interessante. Olha lá, o continum. Ora, para que eu use a função, o que eu preciso fazer? Colocar o igual no primeiro, né? Não conseguimos utilizar uma função no Excel sem... Então aqui, ó, temos o continum. Tá aqui. Continum. O que nós vamos fazer aqui? Ó? Contar a quantidade de números que tem. Então eu pego um intervalo de números, vou apertar o Enter e ele vai dizer, ó, você tem 5 números. 1, 2, 3, 4, 5. Olha que interessante. Tem aqui 5 números. Vamos adicionar uma linha aqui. Inserir uma linha. Vamos colocar aqui, ó. Não vamos colocar número, vamos colocar texto, tá? Vamos definir essa célula aqui, ó. Ó, formato da célula. Botão direito sobre a célula, formato da célula. Vai abrir essa tela e eu vou colocar que esse aqui é texto. Pronto. E aí vamos repetir a função. Olha lá. Igual continum, né? Continum. Vamos colocar o intervalo. Fechar o parênteses, Enter. Olha lá, continua 5. Caso eu coloque um número aqui, né? Vamos colocar o número 10. E vou mudar, né, o formato aqui para número. Vamos ver aqui o intervalo. Olha aí, ó, de B3 a B8. Certo. Então, olha lá. Mudou para 6. Tá? Se nós colocássemos geral aqui, ele também iria manter o resultado, tá bom? Olha aqui, ó, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então esse aqui faz o continum. Ah, professor, mas eu queria fazer um cálculo não vamos colocar aqui, ó, continum, né? Vamos colocar um rótulo aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó, marcar, Ctrl X, vou marcar essa aqui e vou colar, ó, desloquei uma célula para o lado, tá? Vamos colocar aqui, ó, continum, tá? O que eu faço para aumentar a minha coluna exatamente para o tamanho do texto? Vou aqui, quando aparecer esse símbolo do mouse, né? Já foi explicado isso. Com essas duas setas na horizontal, eu clico 2 vezes, ó, ele deixou do tamanho certinho. Vamos aqui colocar uma borda. Então, nossa parte de baixo aqui está aumentando, né? O comprimento aqui. Bom, vamos seguir para uma nova função, tá bom? Vamos trabalhar aqui a função conte-se, tá? Então, ó, conte. Sempre temos que colocar o igual, né?
Para falar para o Excel, Excel, aqui tem um cálculo, ó. Veja que quando eu coloquei o igual e escrevi, ele apareceu o texto. Olha lá o Conte-se, ó. Aqui do lado ele vai dizer o que o Conte-se faz, ó. Calcula o número de células não vazias em um intervalo que corresponde a uma determinada condição. Então vamos lá, ó. Vamos fazer o seguinte, observe também outra coisa interessante. Olha aqui, ó, de 82, como eu coloquei 10, somou 10 aqui, né? Ficou 92. Então o intervalo vai ser esse aqui, tá? Ponto e vírgula para falar o nosso próximo critério, entre aspas, e nós vamos contar todos aqueles menores que 100, menor que 100, tá? Pronto, apertamos Enter. Olha aí, todos aqueles menores que 100. Só tem um maior que 100. Então, subtraiu 1, tá? Vamos deslocar isso aqui, ó, Ctrl X, clico na célula ao lado, Ctrl V. E aí vamos digitar que aqui é o Conte-se. Opa. Certinho. Conte-se. Pronto, coloco a borda, ficou adequadamente. Ah, esse formato não ficou legal, Raul. Eu gostaria que ficasse aqui em cima. Não tem problema, eu seleciono duas células, Ctrl X, coloco aqui embaixo. Vamos colocar aqui embaixo. Opa. ESC, Ctrl Z, tá? Ctrl X, não apertei o Ctrl. Ctrl V, tá? Esse aqui se repete, Ctrl X, Ctrl V. Ctrl X, Ctrl V. Lembrando, ó, ficou pequeno aqui, eu venho aqui, clico duas vezes, olha lá. Colocou o tamanho ideal. Então, podemos deslocar as células com valores, com fórmulas, né? A partir da seleção Ctrl X e Ctrl V na célula do canto superior esquerdo. Ó. Eu marquei esses quatro aqui. O que eu faço? Ó? Ctrl X, quero colar, suponhamos aqui, ó, bem nessa célula aqui. Então, esse é o canto superior esquerdo. Ó, é esse canto aqui do soma-se. Quando eu colar, ó, observe, ele colou. Essa coluna está pequena, né? Nós clicamos duas vezes, tá? Posso diminuir essa aqui. Pronto. Olha aí, temos nossos valores aqui. Tá? Ctrl X, ó. Ctrl V. Tá bom, pessoal? Então, essas foram as três funções que usam, né, a contagem e a soma. Né? Então, nós temos o soma-se, que ele vai somar baseado num critério. Nós temos o continum, que vai contar os números de uma coluna, excluindo os textos. E o conte-se, tá? Temos várias outras funções que usam se. Aí teremos oportunidade de explorar elas em outra oportunidade, tá bom? Obrigado. Agora vamos trabalhar um outro assunto muito importante no Excel e que, como tínhamos dito, faz parte dos três pilares que nós vamos definir. Primeiro, a parte aritmética, né? A parte de cálculos do Excel, vamos chamar assim. A parte que efetua o processamento dos dados, sempre iniciado dentro de uma célula pelo sinal de igual, né? Outro pilar que nós temos é a lógica, basicamente usando as condições lógicas, testes lógicos para efetuar operações. E agora um terceiro pilar muito importante, que é o endereçamento. Então nós vamos trabalhar o endereçamento relativo, o endereçamento absoluto e o endereçamento tridimensional, tá bom? Então iniciaremos agora com o endereçamento, abrindo uma nova planilha. Então vamos clicar aqui na planilha, vamos colocar aqui, ó, endereçamento. Não vou colocar acentos, tá? Para facilitar as referências depois. Escrever referência, observe, eu não coloco acento, sempre coloco underscore, não coloco espaços. Então, essa função, esse aqui, por exemplo, eu escrevi fora do padrão que eu uso, tá? Vamos repetir aqui, ó. Funções, sem acento, tá? Letra maiúscula no começo, é assim que é o padrão que nós vamos usar, tá bom? Então, criando uma planilha, a primeira coisa que nós vamos fazer é criar alguns dados, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, 12, 36, 78. Vamos colocar aqui 98, 84, 45. Vamos colocar aqui 2, 7 e 20. Tá?
Esse aqui é um primeiro grupo, tá? De dados. Vamos colocar aqui agora, aqui, ó. Perdão. Vamos colocar aqui um segundo grupo de dados. Vamos colocar 3, 7, 9. Vamos colocar aqui 1, 2, 3, tá? E aqui vamos colocar 10, 20 e 30. Bom, então temos esse primeiro grupo de dados que vai do intervalo B2 até D4. Esse é o primeiro grupo de dados. E o segundo grupo de dados que vai de G6 até I8, tá? Ele marca aqui numa cor escura, né? Uma cor cinza mais escura. Então, ok. Maravilha. Então, pronto. Então, quando nós usamos o símbolo de igual, já estudamos, nós podemos fazer um cálculo explícito, usar uma função, né? Compor função usando endereços. Mas nós não trabalhamos especificamente sobre endereço. Então, vamos começar do básico. Como é que eu referencio um endereço? A primeira coisa, eu coloco o sinal de igual, né? Eu quero que essa célula atinja o valor, né, que ela apresente o valor de uma determinada célula. Eu quero que ela apresente o valor da célula G6. Então eu coloco aqui, ó, G6. Olha lá. Ele já apareceu ali para nós em azul, tá? O G6. Aperto o Enter, olha lá, 3. Se eu mudar o valor aqui em G6, vamos colocar um outro valor aqui em G6. Vamos colocar o valor 9. Olha aí. Vamos colocar o valor 4. Então, esse valor ele tem uma referência para aqui. Aí começa a fundamentar esses três pilares que dão tanto poder para o Excel. Quer dizer, eu crio cálculos, eu uso lógica e eu atribuo a esses cálculos e a essas lógicas valores dinâmicos. Os valores na planilha eles podem ir mudando de acordo com o que eu for coletando em campo, né? Eu tenho um trabalho de campo lá, eu vou coletando em campo, eles vão mudando. Ou de acordo com como o negócio vai se comportando. Então esses valores vão mudando e os cálculos vão mudando. Entendeu? Por exemplo, eu vou fazer uma soma do B6 com um H6, tá? Então aqui, ó, H6. Então vamos fazer uma soma dos dois. Então, olha lá. H6. Observe. A cor que ficou aqui é a cor que ficou na célula referenciada. Ok? Então, maravilha. Estamos fazendo aqui um endereçamento relativo. Tá? Então, aperto o Enter. Olha lá. 4 mais 1, 5. Se eu mudar esse valor aqui, colocar 4, ó, 8. Se eu colocar 3, 7. Se eu colocar 2, 6. E, voltando ao natural lá, 5. Então, a referência, primeira coisa é usar o símbolo de igual. Usei o símbolo de igual, eu coloco o endereço daquela célula e ele vai me retornar o valor que aquela célula tem. Essa é a primeira coisa. Maravilha. Mas vamos ver o seguinte, se eu pegar e utilizar um auto-preenchimento, pegar e descer essa célula utilizando aqui o auto-preenchimento. Como é que eu uso o auto-preenchimento? Eu venho aqui no canto inferior direito da célula, o símbolo do mouse vai mudar para essa cruz menor na cor preta, e aí eu puxo para baixo. A borda do meu preenchimento ela é verde, então eu puxo para baixo e solto. Olha lá, o que ele fez? Eu auto-preenchi utilizando essa referência, eu auto-preenchi a célula de baixo e ele me colocou 9. Vamos ver aqui, ó. 4 mais 1 é 5. 7 mais 2 é 9. Vamos ver. Vamos observar aqui os endereços. Olha lá. G6, H6. G7, H7. E agora que fica a dúvida. Professor, que mágica é essa? Como é que o Excel sabe
Se eu abaixar aqui, que ele vai utilizar agora a próxima linha. Observem. 9 mais 3, 12. Que mágica é essa? Como ele faz esse cálculo? Bom, utilizando o endereçamento relativo. Então, o endereçamento relativo, ele vai ser estudado aqui. Vamos mesclar essas células e vamos chamar aqui, ó. Podemos colocar acento, tá? Endereçamento e caracteres especiais relativo. Endereçamento relativo, tá? Vamos fazer uma borda aqui. Ótimo. Então, observe. Eu tenho a coluna G e a H. Aqui eu tenho a mesma coluna G e H. Opa, ESC. Eu tenho a coluna G e H. Pessoal, fiz alguma coisa que eu não queria, vamos dizer assim, por acidente. Eu cliquei no endereço, ele colocou o endereço aqui. Quando nós clicamos no endereço por seleção, ele preenche o endereço lá no texto que eu gostaria. Eu não quero isso. Eu aperto ESC, tá? E aí ele volta ao estado anterior, abortando a última operação que eu fiz, tá bom? Então apertei ESC. Mas vamos retornar aqui a observação. Olha lá, as colunas não mudaram, o que mudou foi a linha. A linha que mudou. E a operação que eu fiz? Eu peguei essa fórmula aqui, né? Quando eu faço o auto-preenchimento, eu pego o valor dessa fórmula e aplico ela na fórmula de baixo, tomando ela como referência. E também, aí é que está o detalhe, e também o deslocamento. O deslocamento no endereçamento relativo é tudo, baseado na minha célula de referência que eu vou auto-preencher. A minha célula de referência é essa aqui, ó, a L2. A L2 ela é uma célula de referência para o auto-preenchimento. Então, se eu puxar aqui para o lado, vejam, eu não mudei a linha. Eu não mudei a linha. Eu vou mudar uma coluna para o lado. Vou mudar uma coluna para o lado. Então, ó, coloquei para o lado, soltei. Observe, deu valor 11. Vamos ver o que ele fez, ó. H e I. O que ele fez aqui? Vamos lá, vamos observar. Ó, o G e o H, eles estavam sendo somados. Quando eu fui para o lado, eu tenho o H e o I. Ou seja, o meu endereço G virou o do lado. Uma coluna para o lado, porque eu desloquei uma coluna para o lado. E o meu endereço, que é H, virou I. Por quê? Porque eu desloquei uma coluna para o lado. Olha lá. H e I. Eu desloquei alguma linha? Não, não desloquei nenhuma linha. Então ele manteve o valor 6. Vamos fazer a mesma coisa aqui? Vamos? Vamos ver o que acontece. Então eu tinha o G e o H. Se eu acrescentar uma coluna aqui no G, ele vira H. E se eu acrescentar uma coluna no H, ele vai virar o I. E o que? 7, que eu só mexi na coluna. Ó, H7 e 7. Ah, mas professor, e se eu tivesse pego daqui para baixo? Observe, eu tenho o H6 e o H7. Se eu puxar daqui para baixo, eu vou ter o quê? Eu vou ter o acréscimo de uma linha. Então o resultado seria o mesmo. Por quê? Porque a linha é a linha 6 de referência. Se eu baixar uma linha, é a linha 7. Mas eu não mexi na coluna se eu abaixar aqui. Né? Se eu auto-preencher para baixo. Observem. Olha lá. Ó. H7. Ele baixou exatamente ó, uma linha. Ó. Ele estava aqui em cima e desceu para o lado. Vamos ver aqui a situação. Ó, ele estava aqui, ele vai deslocar uma coluna para o lado. Ó, uma coluna para o lado. Ele estava aqui. Opa, desculpa. Ele estava aqui. Uma coluna para o lado nos dois valores. Então, tanto faz eu puxar daqui, tanto faz eu puxar daqui. Olha só que interessante. Que lógica mais produtiva e útil para nós. Então, vamos seguir, ó. Pronto. O endereçamento relativo. Ah, não entendi, professor. Muito difícil. Eu vou fazer só com um valor, tá bom? Aqui do lado, ó. Vou fazer só com um valor. Vou colocar o valor
vou colocar o valor, esse valor aqui, 1, tá bom? Vou colocar esse valor aqui, ó, 1. O valor 1, ele está na célula H6, ó. Vejam, tá azul aqui é H6, vai ser o valor 1, tá? Se eu deslocar para baixo, eu acrescento o quê? Exatamente, acrescento uma linha. Então ele vai fazer o quê? O H7. Olha lá, H7, vamos ver? H7, ó. E se eu acrescentar mais uma linha com essa referência, ó? Se eu acrescentar daqui, eu vou acrescentar uma linha, duas linhas. Relativo a quem? Relativo a AN2, que é aquela minha célula aqui inicial. Ó. Então eu acrescentei uma aqui e para esse acrescentei duas. Olha lá, 8. Então eu tinha A1, acrescentei um essa, acrescentei mais um essa. Veja, os valores nessa coluna são iguais a esse. Lógico, nós estamos fazendo uma referência de coluna. Vamos puxar para o lado? O que vai acontecer? Ele vai trazer o valor do lado. Se nós puxássemos para baixo agora, ó, o valor de baixo, e o outro, também o valor de baixo. Então esse, pessoal, é o endereçamento relativo. Isso funciona em qualquer posição por isso que eu fiz questão de criar aqui, ó. Eu criei uma aqui, o outro aqui e o outro aqui. E o mais interessante é o seguinte, se eu deslocar essas células daqui, ó, marquei com o mouse, né? Selecionei a primeira e arrastei. Soltei o mouse. Ctrl X e colar bem aqui, Ctrl V. Não muda nada. As referências, elas são atualizadas automaticamente. Anteriormente, nós tínhamos o quê? Esse aqui era G6, né? Agora vamos ver qual é o valor? Olha lá, ó. Esse aqui é G2 e esse aqui é H2. Legal, pessoal? Interessante ou não? Maravilha. Vamos passar agora para o endereçamento absoluto. Então vamos lá, ó. Ctrl Z. Então, fizemos o Ctrl Z, vou marcar aqui, mesclar, vou escrever aqui, ó. Endereçamento absoluto. Endereçamento absoluto. Maravilha. Vamos marcar aqui algumas linhas e colunas. Fazer um preenchimento de borda. E aí, para o endereçamento absoluto, vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer uma soma, não de valores não de valores do mesmo bloco de dados. Vamos cruzar os valores desses blocos de dados. Olha lá. Vou pegar B2 e somar com B7. B2 mais... Opa, desculpa. B2 e vou somar com G6. G6, né? G6. Olha aí. Ele já marca para nós. Eu estou digitando no teclado, ele marca. Seria o mesmo de clicar com o mouse. Ó. Eu clico nesse aqui, mais e clico nesse aqui. Mesma coisa, digitando ou selecionando. Tá? Então, olha lá. Ó. 12 mais 4, 16. Então, se eu pegasse o endereçamento relativo e puxasse aqui, ó, e depois para baixo, opa, esse aqui deu 0 porque nós só temos 3 linhas e 3 colunas, né? Vamos apagar esse aqui. Limpar tudo. Vamos desmesclar aqui, vamos mesclar só até aqui, ó. Vamos limpar tudo aqui, ó. Perfeito. Então, tá aqui. Nós fizemos a soma relativa. Ó, esse mais esse, esse mais esse mais esse, ok? Então, ó, esse mais esse mais esse. Por quê? Porque o deslocamento sempre foi de uma linha para ambos os valores. Ó, agora uma linha e uma coluna. Entendeu? E aí, por aí vai. Endereçamento relativo acontecendo. Mas nosso caso aqui não é endereçamento relativo. O nosso caso é endereçamento absoluto. Maravilha. Então vamos fazer o seguinte. Eu quero somar todos esses valores só com essa linha, essa coluna aqui, desculpe. Só com essa coluna aqui. O primeiro eu vou acrescentar 1. O segundo eu vou acrescentar 2.
E o terceiro eu vou acrescentar 3, tá? Então vamos limpar aqui, ó. Limpar tudo. Tá? Limpei até o formato, né? Era para limpar só os valores. Deixa eu dar um Ctrl Z. Bom, então digamos que queiramos deixar fixa uma coluna, por exemplo, H, de H6 a H8, tá? Então H6, H7 e H8. Então eu vou somar esses valores a essa coluna H. Então primeira coisa, igual. Escolho um valor, vou somar com esse primeiro aqui, ó, H6, tá? Então somei com H6. Então 12 mais 1, 13. Olhem só. Se eu puxar para o lado, o que ele vai fazer? Ele vai somar 98 com 10, dá 108. Eu não quero isso, né? Vou dar ESC, Ctrl Z. O que eu vou fazer? Eu vou usar um símbolo para tornar esse endereço absoluto. Ou fixar esse endereço. Eu vou usar o cifrão. Opa. Vou usar o cifrão. Tanto na linha quanto na coluna. Então, o que vai acontecer se eu passar para o lado? Ó, ele vai somar 98 mais 1. Se eu passar para o lado, ele vai somar 98 mais 2 mais 1. Tá? Eu desloquei uma coluna de B, foi para C, né? Ó, de C para D. Olha lá. E os outros valores estavam exatamente fixos, né? Pois bem, só que nós queríamos utilizar essa soma para as linhas, né? E para as linhas e para as colunas. Então a coluna ela não mudou, né? Nós mudamos a coluna aqui e ela não mudou. Vamos ver a linha, né? Então se eu puxar para baixo, ó, observe, ele fez 36 mais 1. Por quê? Porque a coluna ela não mudou. Então, para fazer o que nós queríamos, nós temos que deixar a coluna livre, tá? Então, vamos repetir os cálculos, ó. Vou tirar a coluna livre. Eu só vou fixar, vou deixar a linha livre, que é o número. As letras são as colunas. Então, vou deixar só a linha livre. Então, aqui não vai mudar, porque nós só mexemos em coluna, ó. O cifrão sumiu, mas nós não tivemos alteração de valor. Agora sim, ó, quando nós baixarmos, nós estamos mexendo na linha, nós estamos mexendo na coluna. Então, a coluna era H e a outra era B. Então, nós mudamos aqui. Ó, a coluna continua B e aqui continua H. Agora, a linha que era 2, ela foi para 3. E a linha que era 6 foi para 7. E aí sim, o que nós vamos ter? Nós vamos ter os valores da segunda linha somados a essa célula. Ó, 36 mais 2, 38. 84 mais 2, 86. 7 mais 2, 9. Olha aí. E assim também para a terceira. Então, olha lá. Ó. 78 mais 3, 81. 45 mais 3, 48. 20 mais 3, 23. Então, esse é o endereço absoluto, pessoal. Eu posso fixar tanto linhas como colunas e executar cálculos nela. Obrigado. Maravilha. Agora vamos aprender a fazer o endereçamento 3D. O que é o endereçamento 3D? Imaginemos que uma pasta de trabalho ela fosse um cubo, tá? Onde as planilhas são as dimensões de linha e coluna. E a pasta de trabalho é como se fosse uma pasta. Deixa eu pegar uma pasta aqui. Suponhamos, ó, essa minha pasta aqui. Essa pasta ela tem vários papéis aqui. Um na frente, o outro atrás, vem um outro, vem um outro, vem um outro, vem um outro. Então a pasta de trabalho ela tem várias planilhas com linhas e colunas. A terceira dimensão, que é a profundidade, são as planilhas dentro da minha pasta de trabalho. Essa é a ideia do endereçamento 3D. Ou seja, eu referencio outras planilhas nessa minha profundidade da pasta, utilizando uma técnica que nós vamos aprender agora, tá? Então vamos marcar aqui, ó, 3,
Células, vamos escrever Opa, vamos tirar aqui. Endereçamento 3D. Tá? Endereçamento 3D. E aí vamos usar aqui alguns exemplos, tá? Bom, o primeiro exemplo vai ser o exemplo mais simples. Eu coloco o sinal de igual, sempre para usar uma referência de endereço, eu clico no sinal de igual. E vou aqui nos meus operadores aritméticos, ó. Clico lá na planilha que eu quero fazer o referenciamento, clico na célula e aperto Enter. Olha lá. O valor que nós tínhamos aqui, 2, ele passou para cá. Por que aqui está 2 em formato de moeda e aqui está um 2 normal? Por causa da formatação. Se eu colocar a moeda aqui, ele vai ficar igual ao outro. O que importa é o valor numérico, tá? Aqui ficou R$2. Vamos ver como é que ele faz. Olha, observem. Ele escreve o nome da planilha, exclamação, aqui é que está o detalhe. Exclamação é o símbolo que diz que esse endereço usa o endereçamento 3D. O nome da planilha, exclamação seguido do endereço. Então vamos lá. Se aqui eu tenho o B10, eu quiser usar o C10, o que eu vou fazer lá no meu endereçamento 3D? Coloco igual, vou escrever o nome da planilha, operadores, underline, lembra-se? Porque não usava espaço, porque não usávamos caracteres especiais, para na hora desse referenciamento 3D tudo ficar mais simples. Então, operadores aritméticos, exclamação C, linha 10. E aí, opa, operadores aritméticos, né? Aqui tá aritmáticos. Olha aí. Colocar no valor moeda. E veja, funcionou adequadamente. Professor, e se eu usar o auto-preenchimento? Será que vai dar certo? Olha lá, pessoal. 6. O auto-preenchimento vai funcionar. Se eu tinha C, aqui vai ser D. Olha lá, ó, vou apagar os valores, ó. Ó, vou fazer o auto-preenchimento. Observe. Muito interessante, não? Professor, o endereçamento absoluto vai também? Vai. Olha lá, ó. Vou fixar a coluna. Se eu passar aqui para o lado, com coluna fixa, eu mudei só a coluna, é o mesmo valor. Olha lá, é o mesmo valor. E se eu puxar para baixo? Olha lá, valor 10. Eu estou na mesma coluna, valor 10. Se eu puxar para o lado, o que vai acontecer? B11. Quanto é B11? B11. Por quê? Porque eu alterei aqui, eu estou na mesma linha, eu alterei a coluna. Como a coluna está fixa, a linha permanece, ó. Então aqui eu vou ter sempre a linha fixa. E o próximo caso? Vamos alterar, vamos deixar fixo todo o endereço. Vamos deixar fixo todo o endereço. O que vai acontecer? Provavelmente não vai mudar nada, né? Olha lá, 222, vamos descer, 222. Então, simples. Esse é o endereçamento relativo, o endereçamento absoluto e o endereçamento 3D. E assim finalizamos o terceiro pilar, que é o pilar de endereçamento. Vou adicionar uma linha aqui para dar um espaço, tá bom? Isso aí, pessoal. Até a próxima. É a aula de filtros, tá? Para iniciar, como de costume, vamos criar uma nova planilha aqui, chamada filtros. Bom, e aí vamos preencher alguns valores aqui, tá? Vamos criar uma coluna chamada nome, uma outra coluna chamada nota 1, uma outra coluna chamada nota 2
E aqui uma coluna chamada nota 3, vamos colocar 3. Uma coluna chamada média. Média, tá? Ótimo. E aqui nós vamos colocar alguns nomes, tá? Vamos colocar João, Pedro, José, Jacó, Tiago. Pronto. E aí vamos colocar aqui, ó. Colocar nota 9, aqui nota 8,5, aqui nota 8, aqui vamos colocar nota 10, nota 9,5, nota 9,9, vamos colocar aqui nota 9, nota 9,5, nota 8,5, 9, 9 e 9, 8, 8 e 8. Valores aleatórios, tá? Vou colocar umas bordas aqui. As bordas. Vamos preencher esse aqui com um fundo laranja, letra preta em negrito. Vamos aumentar aqui um pouquinho a fonte, tá? E aqui vamos colocar uma função, olha lá. Função média, para calcular a média. Função média. E vamos selecionar esse intervalo. E aí vamos usar aqui um auto-preenchimento, tá? Vamos utilizar um auto-preenchimento. E aí ele fez aqui, ó, a média, tá? Somou esses três valores, dividiu por 3, somou os 3, dividiu por 3, e assim chegou na média. Então temos esses valores aqui, vamos aplicar um filtro aqui, ó. Então, ó, vamos aplicar um filtro, tá? Expandir um pouco aqui para que apareça os rótulos não demais aqui, tá? Então vamos arrumar o design aqui para que fique interessante. Vamos aumentar um pouco essa fonte também. Pronto. Então o que nós vamos querer agora aqui, ó? Vamos usar filtros. Então nós temos vários tipos de filtro, ó. O interessante é que o Excel ele já identifica o tipo do dado que está aqui, ó. Veja só, ele vem e filtros de texto. Olha aí nesse caso aqui, ó. Filtros de número. Olha que interessante, tá? Podemos até inclusive colocar um outro campo aqui, ó. Vamos inserir aqui. Inserir. Vamos colocar aqui, ó. Data de nascimento, tá? Data de nascimento. Vamos fazer uma quebra automática de linha, expandir um pouco, diminuir aqui um pouco, para que fique mais agradável aos olhos. Vamos centralizar, tá? Centralizar das duas formas. Fica bem interessante. Aumentar aqui um pouquinho para aparecer o nascimento. E aí aqui nós vamos colocar 12 do 12 de 1800, 1 do 1 de 1830. Colocando valores aleatórios aqui, tá, pessoal? 30 do 7 de 1956, tá? A datas são a partir de 1900, de 1900. Então 1900 aqui. Antes de 1900 o Excel não trata, tá, pessoal? Então a primeira data é 1º de janeiro de 1900, tá? Então nós já discutimos isso, né? Todo dado no Excel é um número, é armazenado como um número. Por exemplo, se eu converter isso aqui para um número, ó, tá data aqui, ó. Se eu converter para número, ó lá, ó, 347 dias se passaram, quase um ano, né? Então, vamos voltar para data, ó, quase um ano, exatamente, tá? Então vamos lá, ó, 5 do 12 de 2015,
9 do 10 de 2000. Tá? Então, todos esses valores aqui, ó, se nós mudássemos para geral, seria a quantidade de dias, olha lá, ó, o primeiro dia é esse, 1º de janeiro de 1900. Quantidade de dias que se passaram a partir de 1º de janeiro de 1900. Ok, pessoal? Então, se nós vimos aqui no filtro, olha lá, ó, filtro de data. Olha que interessante. Então, nós temos vários filtros aqui. Primeira coisa que nós podemos fazer com filtro é ordenar de modo crescente e decrescente. Ó, vamos ordenar de modo crescente, na ordem alfabética, né? Ó, ordenou na ordem alfabética e alterou todos os outros valores correspondentes. Tá? Agora, na ordem decrescente, ó, de T a J. A mesma coisa, a mesma organização dá para os dados subsequentes. Tá? Aqui nós podemos, para retirar aqui, nós temos que o quê? Remover o filtro. Removendo o filtro. Opa, selecionando aqui. Então, perdão, removendo o filtro não. Vamos limpar o filtro. Limpar o filtro, tá? Eu me confundi aqui. Então nós vamos o quê? Limpar o filtro. Então eu adicionei uma ordem decrescente, está aqui em ordem decrescente, eu clico aqui e limpo o filtro, tá? Então, nós temos aqui para texto. O que nós temos de texto? Olha lá, ó, igual a. Então, nós podemos filtrar todos os valores igual a Tiago. Olha lá, ó, todos que forem igual a Tiago. Olha aí, ó, só um é igual a Tiago, tá? Podemos vir aqui e limpar. Todos igual a Tiago. É diferente de. Todos que são diferentes de Pedro. Pedro. Todos que são diferentes de Pedro. Olha lá, o Pedro sumiu. Podemos vir aqui e limpar. Tá? Todos que começam com. Ó, todos que começam com J. Olha que interessante. Olha aí, ó, todos que começam com J. Tá? Aqui tem limpar. Ó. Limpar o filtro. Tá? Todos que começam com J. Ó, nesse caso não tem limpar, eu testei aqui. Só posso limpar por aqui. Então, temos vários casos aqui. Termina com, ó, todos que terminam com O. Vamos colocar todos que terminam com O. José não termina com O. Olha lá, José sumiu. Então, vamos retirar. Ó. José voltou. Então, nós temos vários possibilidades aqui de filtro. Agora, vamos pensar na nossa parte lógica. O que por trás ele está fazendo? Ele está percorrendo linha a linha, fazendo uma condição. Se o valor terminar com O, apresente. Se o valor começar com J, apresente. Se o valor for diferente de Pedro, apresente. Então, atrás, ele faz um teste condicional. Por isso que a lógica, estudarmos lógica antes desses conceitos de endereçamento, de filtro, são interessantes. Nos ajudam a entender como a aplicação de filtro acontece por trás, né, dos bastidores lá no background do sistema. Entendeu? Vamos à data. Olha lá, a mesma coisa. Ó. Podemos colocar da mais antiga para a mais nova. Ó. Mais antiga para a mais nova. Ou da mais nova para a mais antiga. Tá? E essa limpeza só se dará por aqui. Agora, com relação à data, olha só, temos muitas opções com relação à data. Uma data que é igual, é antes, depois, está entre. Então, eu posso fazer antes. Ó. Eu quero uma data que seja antes de 2000, tá? Antes de 1º de janeiro. Não, vamos colocar antes de 9 do 10 de 2000. Então, essas duas aqui
não são anteriores a 9/10/2000, né? Opa, nenhuma foi anterior? Vamos rever aqui o que nós fizemos. Antes de... de 200, não, de 2000. Desculpe. Agora sim. Tinha alguma coisa errada, né? Ó, então vamos retirar esse filtro aqui. Então, ó, 9/10/2000. São só essas três aqui. Foi o que aconteceu. Novamente. Antes de 9/10/2000. Então, ó, apareceu. Então, nós temos várias datas a serem trabalhadas aqui, ó. Depois de. Então, vamos... Aí eu vou aplicar um filtro em cima desse. Então, primeira coisa a fazer é excluir o filtro anterior. Eu quero aplicar um filtro dentro desses valores que seja depois de. Eu quero que seja depois de 12/12/1900. Ó, 12/12/1900. 12/12/1900 entra? Não, porque ele é igual a 12/12/1900. Então, se o valor for posterior a esse aqui não é posterior, é igual. Então, ele não vai participar. Apresente. Então, ele vai apresentar só esses três. Ó. Olha lá. Apresentou só os três. Então, nós temos vários filtros a serem aplicados com data. Vamos ver um outro aqui interessante? Olha lá. Ó. Que seja amanhã, que seja hoje, que seja ontem, que seja na próxima semana, que seja esta semana, que seja semana passada, no próximo mês, no mês, este mês, no mês passado, no próximo trimestre, este trimestre, trimestre passado. Ano também, ó. Então, algumas que seja desde o início do ano, né? Períodos aqui, ó, todas as datas no período, todas as datas de janeiro. Olha aí, ó, todas as datas de janeiro. Vamos limpar. Eu quero todas as datas de dezembro. Olha aqui, ó, são 2 de dezembro. Vamos lá ver? Todas as datas de dezembro. Olha aí, ó, 2 datas de dezembro. Então, o filtro de datas ele é muito útil para trabalharmos aqui a visualização dos dados, né? Analisá-los, né? Então, ó, aqui em todos eles eu posso escolher alguns valores específicos, ó. Se os valores forem repetidos, ou ó, nós podemos escolher também por subvalores aqui, ó, 5 de dezembro, tá? Existe uma hierarquia aqui. Ano, mês, dia, tá? Ano, ó, o mês aqui, ó, de 1900. Então eu quero todos aqueles que são 1900. Olha lá. Vai apresentar os dois aqui que são 1900. Tá? De todos, dois são 1900. Então nós podemos selecionar por aqui, tá? Mesma coisa aqui, ó. Se tivesse vários Jacós, vários João, então eu só quero só os Jacós, eu quero só os Joões, quero só o Pedro, entendeu? Então aqui é a mesma coisa, ó. Tenho só os 9, os 8, os 10, tá? Então, ó, tenho 2 com 9, 3 com 9. Eu quero só os que tiraram 9. Vou tirar todos, ó. Vou escolher só os 9, ó. Só os 9 apareceram, tá? Na parte numérica, nós temos também algumas formas aqui de filtrar. Ó. É igual a, é diferente de, é maior ou igual, é menor ou igual, entre. Então temos opções aqui de verificação. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer que seja é maior que. Ó. Então vamos fazer maior. Vamos fazer maior é maior que 8, tá? É maior que 8. 8 é maior que 8? Não, é igual. Então vai ser 9 e 10. A linha 8 vai sumir. Agora vamos lembrar de um operador lógico que nós trabalhamos? Olha lá, vamos voltar nele. É maior que 8, tá? E, lembre, tinha o E e o O, ó. E é menor que 10. Ó, qual é o valor aqui que é maior que 8 e menor que 10? 9, né, pessoal? Então, vou apertar OK, olha lá. É maior que 8 e menor que 10. Apareceram as notas 9, tá? Então é muito útil a parte de filtragem. Nós podemos fazer vários filtros aqui bem interessantes, tá? Vamos deixar esses valores aqui, que trata sobre inserir imagens em planilhas, tá bom? Para isso, vamos aqui colher uma imagem da internet, tá? Vamos abrir um navegador aqui. Vamos escrever Excel, tá? Vamos escolher imagens. E ó, essa primeira imagem aqui, tá? Vamos clicar com o botão direito, salvar imagem como. Vai aparecer aqui a pasta imagem, pictures, né?
e vamos escolher aqui, ó, logo do Excel, tá? Eu tinha baixado já ela para testar, né, antes de ensinar, preparar a aula. Vamos salvar aqui, ó, ele vai falar, vai ser substituído, né, já existe. Você deseja substituí-la? Sim, tá? Vamos fechar e vamos inserir aqui. Então, como fazemos para inserir uma imagem? Clicamos na guia inserir e tá aqui, ó, imagem deste dispositivo. Pronto. Olha lá, vamos na pasta Picture, né? Imagens, né, que é Picture, logo do Excel, tá aí, ó, inserir. Pronto, inseriu. Então, ao inserir uma imagem no Excel, nós temos uma guia que aparece aqui, ó. Veja só, eu não estou selecionando a imagem, tá? Selecionei a imagem, ó, uma guia nova aparece, formatação da imagem. O que nós podemos fazer com essa formatação, tá? Primeira coisa, ó, remover o fundo. O fundo dela é branco, tá vendo? A gente pode remover o fundo, ó lá, ó, removeu. Esse é o fundo que ela vai remover. E aí podemos aqui, ó, marcar uma área, quer dizer, selecionar alguma área que não seja o fundo que foi selecionado, que era branco, é esse aqui que nós queremos, e clico em manter as alterações. Olha só que interessante que aconteceu. Vou pegar a imagem e vou passar aqui em cima desse texto. Olha lá, ó, dentro do X. Olha os valores da minha planilha aparecendo. Então ele removeu a parte que era o fundo. Olha lá, ó, o texto aparecendo. Ele removeu a parte que era o fundo. A imagem ficou com um fundo que é do texto. Ó. Aqui agora eu posso colocar ela bem aqui. Antes tinha uma parte branca, né? Quer ver? Ó? Vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar. Aí, ó. Aqui tinha uma parte branca, tá vendo? Ó, tem uma parte branca, ó. Ela tamparia aqui o texto. E agora, removendo o fundo, ó, aplicando, olha só. Aqui não tem fundo. Então, ó, eu vejo ali através do X os valores, tá? Outra funcionalidade que nós temos aqui, eu vou passar essa imagem aqui para outra página, ó, tá vendo aqui que esse pontilhado aqui é da página, né? Ó, vamos vir aqui, exibir, layout de página, ó, tem uma página, a segunda página, tá? Quando a gente passa para cá, ó, vamos voltar para normal, olha aqui a linha, ó, tá vendo? Se nós passarmos para cá, ó, vai sair na outra página, ó, layout de página, tá vendo? Vamos voltar para o normal. Passei para cá, vai ficar na mesma página. Isso aqui é muito importante na hora que nós formos fazer o cabeçalho rodapé para a parte de impressão, tá? Mas vamos lá. O que podemos fazer mais com a imagem? Eu marquei a imagem, vou aqui na guia imagens. Tem algumas correções, tá? Ah, deixa eu jogar um pouquinho para cá para não ficar em cima, tá? O menu. Então, na medida que eu vou selecionando aqui, ó, ele já vai aplicando para que eu possa ver que tipo de correção eu quero. Ó, essas correções são de brilho e contraste. Tem algumas pré-prontas, ó, tá? De nitidez. E aí ele vai alterando lá. E algumas de brilho e contraste, ó. Deixou mais escuro, né? Ó, brilho menor, menos 40% dos dois. E aqui adicionou brilho e contraste, tá? Mais 40%. E os intermediários aqui, ó, que ele criou. Não vamos mudar nesse sentido, tá? Temos também a parte de cores, ó. Podemos mudar cores, ó. Deixar tons de cinza, né? E aí subindo até um verde mais reluzente aqui, vamos dizer assim. Também a parte de fundo, ó. Também tratando aqui já uma parte, aplicando mais uma cor de azul para amarelo, tá? O tom de azul até amarelo, tá? Ele vai aplicando. E alguns outros aqui pré-prontos também, ó, mais clarinho, né? Preto e branco total mesmo, né? Uns verdes mais claros, azul, amarelo, ó, adicionando amarelo, adicionando laranja, né? Adicionando azul, ó, um roxo claro, né? Então nós temos várias opções aqui, podemos criar algumas variações aqui, tá? Sai um pouco do escopo do curso. Aqui temos alguns efeitos artísticos a serem aplicados, olha lá. Olha os efeitos artísticos sendo aplicados, ó. Preto e branco como se fosse a lápis, né? Aqui, ó, bem interessante, ó. Esse aqui eu achei bem bonito, como se fosse a lápis, tá? Algumas coisas manchadas como se fosse Van Gogh ali no estilo Van Gogh, né? Pinceladas, né? Aqui um pouco borrado, né?
Então nós temos vários tipos de efeitos artísticos aqui, ó. Aqui como se fosse velho, né? Como se fosse desbotado, né? Bem interessante, ó. Olha aqui, ó. Pixelado, como se fosse pixels, né? Antigos. Esse aqui meio borrado também, né? Aqui como se fosse nitidez mais antigas, assim, com resoluções diferentes, né? Aqui bem borrado também, bem interessante, meio parecendo com a água, né? Como se tivesse uma água, né? Ó, efeito de transparência. Ele tem uns nomes aqui, ó, nós podemos ver, ó, desfoque, né? Ó, esse aqui é a tela clara, tá? Esse aqui é o efeito plástico, efeito de plástico. Esse é a suavização com tons de pastel, né? Aqui ele deixou como se fosse um entalhe de xadrez, né? E por aí vai, ó, texturização, né? A parte de cimento, como se fosse de cimento, né? Tem vários efeitos aqui, recorte, fotocópia. Então tem vários efeitos aqui bem interessantes, tá? Aqui níveis de transparência, tá mais nítido e aí ele vai tornando bem transparente. Ó, olha que legal esse último aqui. Olha que interessante, ó. Nós podemos colocar o Excel, ó, numa área que tenha texto. Então ele fica bem transparente, como se fosse o Excel estivesse no fundo, né? Ó, bem interessante essa situação. Tá, pessoal? Então nós temos aqui esses efeitos a utilizar, aqui a parte de compactação. Então compactar a imagem, né? Opções de compactação, aplicar somente a esta imagem, excluir áreas recortadas da imagem. Então aqui ó, nós temos duas opções para essa imagem, tá? Tornar no formato de e-mail com 96 ppi, né? Pontos por pixel, né? Minimiza o tamanho do documento para compartilhamento, né? Para enviar por e-mail, né? E usa uma resolução padrão, tá? Tem outros aqui que não estão disponíveis, tá? Talvez porque a resolução já esteja baixa, tá? Então, alteração da imagem, ó, podemos escolher outra imagem, tá? Retornar ao momento anterior, ó. Então ela estava aqui, ó, sem o fundo, ó. Retornou o padrão que estava, tá? Mas vamos deixar sem o fundo. Deixar sem o fundo que é interessante, tá? Alguns tipos de estilos já prontos aqui, ó. Vários estilos prontos, né, que nós podemos já usar. E esses estilos, ó, estão vendo que tem uma funcionalidade aqui, um conjunto, um grupo de funcionalidades, né? São os estilos de imagem, né? Então, é uma caixa de diálogo para a formatação da imagem. Então, nós podemos mudar as cores de borda, tá? Por aqui, as cores de borda da imagem. Podemos aplicar alguns efeitos, ó, vários tipos de efeito aqui, tá? Bem interessantes, pré-definidos, efeitos de sombra, tá? Efeitos de sombra, uma sombra interna, um reflexo, ó, aparece embaixo ali, ó, os reflexos, bem interessante, tá? Reflexo agora colorido, ó, uns reflexos coloridos, vários tipos aqui, efeitos de brilho, tá, com cores diferentes, tá? Suavização das bordas, ó, pelas bordas, diferente da suavização do texto completo, ela suaviza as bordas, tá? Tipo Bezier, né? Então Ctrl Z aqui, ó. Então tá aqui, ó, ele cria como se fossem emblemas, né? Para colocar em algum lugar, tá? Parte 3D, ele coloca em vários tipos de formato 3D. Então esse aqui é a formatação da imagem, tá? Aqui, ó, formatação da imagem, tá? Bom, aí temos outras funções aqui em alinhamento, né? Podemos girar, ó, girar 90 graus, tá? Funções interessantes que merecem destaque aqui, tá? Nós podemos recortar, ó, aqui eu posso pegar, recortar só a metade, ó. Eu vou usar a função quando aqui uma coisa é diminuir a imagem, ó. É diminuir a imagem. Outra coisa é cortar. Cortar é quando aparece essa seta. Não é uma seta, né? É um T, né? Parece um T aqui, né? E aí eu corto, ó. Eu corto a metade, ó. Olha lá, ó. Ficou só a metade a imagem agora. Ctrl Z aqui. Então voltamos ao original. Então eu quero cortar essa metade aqui, ó. Deixar até aqui assim. Clico fora aqui, ó. Cortei. Só a metade, tá? Ctrl Z, voltou ao normal.
Então podemos cortar, a ferramenta de cortar. Também podemos aumentar a altura e a largura aqui, ó. Se quiser aumentar a largura, está aumentando proporcional. Está aumentando sempre a largura e a altura proporcional. Vou colocar aqui, ó, 7. Enter. Sempre está aumentando proporcional. Através da altura e da largura. Então, pessoal, esse aqui é a nova guia para formatação de imagem. Como inserir, vou inserir por aqui, inserir imagem, né? Podemos escolher do arquivo uma imagem de uma biblioteca de imagens, né? E alguma imagem online, tá? Nós escolhemos aqui do dispositivo para explicar nesse curso, ok? Então, vejo todos aí no próximo módulo, módulo 4. Até breve. Tchau.